A Bela e a Fera. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações, se quiser que o YouTube avise quando a próxima parte estiver disponível. Oprimido pela sua desgraça, se não tivesse temido que a fera escondida em algum lugar o tivesse observado, se tivesse a certeza de não lhe despertar a cólera pelo desprezo que teria feito dos seus bens, não se teria sentado à mesa. Para evitar um novo desastre, fez uma trégua momentânea com sua dor e, até onde seu coração aflito lhe permitiu, provou o suficiente de todos os pratos. No final da refeição ouviu-se um barulho alto no apartamento vizinho. Ele não tinha dúvidas de que era seu formidável convidado. Como não tinha condições de evitar sua presença, tentou se recuperar do susto que aquele barulho repentino acabará de lhe causar. Imediatamente a fera apareceu de repente, e perguntou-lhe se ele havia jantado bem. O bom homem respondeu, em tom modesto e medroso, que graças às suas atenções tinha comido muito. Prometa-me, respondeu o monstro, lembrar-se da palavra que acabou de me dar e mantê-la como um homem de honra, trazendo uma de suas filhas. O velho, que não gostou da conversa, jurou-lhe cumprir o que havia prometido e voltar dentro de um mês, sozinho ou com uma de suas filhas, se houvesse alguém que o amasse, nas condições que ele tinha para oferecer. Eu aviso novamente, disse a fera, para ter cuidado para não surpreendê-la sobre o sacrifício que você deve exigir dela e sobre o perigo em que ela correrá. Pinte meu rosto para ela, como ele é. Deixe-a saber o que vai fazer, acima de tudo, deixe-a ser firme nas suas resoluções. Não haverá mais tempo para reflexões depois que você a trouxer aqui. Ela não deve decidir. Você também estará perdido sem que ela tenha a liberdade de voltar. O mercador, que ficou atordoado com tal discurso, reiterou a promessa de cumprir em tudo o que ela acabará de lhe prescrever. O monstro, satisfeito com a resposta, ordenou-lhe que se deitasse, e não se levantar até ver o sol e até ouvir um sino dourado. Você vai almoçar antes de sair, ele disse novamente, e você pode levar uma rosa para a Bela. O cavalo que irá carregá-lo estará pronto no quintal. Pretendo vê-lo novamente em um mês, desde que você seja um homem honesto. Adeus. Se você não tem integridade, irei visitá-lo. O bom homem, com medo de prolongar uma conversa que já era muito chata para ele, fez uma profunda reverência à fera, que novamente o alertou para não se preocupar com o caminho para seu retorno, que na hora marcada o mesmo cavalo que ele montaria amanhã de manhã estaria à sua porta e seria suficiente para a menina e para ele. Por menos que o velho quisesse dormir, não se atreveu a cumprir as ordens que receberá. Forçado a ir para a cama, só se levantou quando o sol começou a brilhar em seu quarto. Seu almoço foi rápido, depois desceu ao jardim para colher a rosa que a fera lhe ordenara que levasse. Quantas lágrimas esta flor a fez derramar! Mas, com medo de trazer novos infortúnios, conteve-se e foi sem demora procurar o cavalo que lhe havia sido prometido. Ele encontrou na sela um casaco quente e leve. Ele estava lá muito mais confortavelmente do que sozinho. Assim que o cavalo o sentiu sentado, disparou com uma velocidade incrível. O mercador, que num instante perdeu de vista este palácio fatal, sentiu tanta alegria quanto tivera o prazer de vê-lo na véspera, com a diferença de que a doçura de fugir dele foi envenenada pela cruel necessidade de a para voltar lá. Com o que me comprometi? Ele disse, enquanto seu corcel o carregava com uma prontidão e uma leveza que só é conhecida na terra dos contos, não seria melhor que de repente eu me tornasse vítima deste monstro alterado pelo sangue de minha família? Através de uma promessa que fiz, tão distorcida quanto indiscreta, ele prolongou minha vida. Será possível que eu tenha pensado em salvar a minha vida às custas da vida de uma das minhas filhas? Terei a barbaridade de levá-la embora, apenas para vê-la sem dúvida devorada diante dos meus olhos.
Mas de repente interrompendo-se, infeliz, gritou ele, é isso que devo mais temer? Quando eu conseguisse silenciar a voz do sangue em meu coração, dependeria de mim cometer essa covardia. Ela deve conhecer o seu destino e deve consentir com ele. Não vejo nenhuma aparência de que ela queira se sacrificar por um pai desumano, e não devo fazer tal proposta a ela, é injusto. Mas quero que o carinho que todos têm por mim encoraje alguém a se dedicar. A simples visão da fera não destruir a sua constância, e eu não poderia reclamar disso. Ah! Fera muito imperiosa, disse ele com exclamação, você fez isso de propósito, ao impor uma condição impossível aos meios que você me oferece para evitar sua fúria e obter perdão por uma falta tão leve, é adicionar insulto à punição, mas continuou, é demais pensar nisso, não hesito mais, e prefiro expor-me diretamente à sua raiva, do que tentar uma ajuda inútil, que aterroriza o amor paterno. Voltemos, continuou, ao caminho deste desastroso palácio, e desdenhando comprar tão caro os restos de uma vida, que só poderia ser miserável, antes do mês que nos foi concedido, voltemos e terminemos hoje os nossos dias infelizes. Com essas palavras ele quis refazer seus passos, mas foi impossível para ele fazer o cavalo voltar. Apesar de tudo, ele se deixou levar, pelo menos decidiu não oferecer nada às filhas. Já de longe via a sua casa, e tornava-se cada vez mais forte na sua resolução. Não lhes falarei, disse, do perigo que me ameaça, terei o prazer de beijá-los mais uma vez. Darei-lhes o meu último conselho, pedir-lhes-ei que vivam bem com os seus irmãos, aos quais recomendarei que não os abandonem. No meio de seus devaneios, ele chegou em casa. Seu cavalo, que retornou na noite anterior, preocupou sua família. Seus filhos, espalhados pela floresta, o procuravam por todos os lados, e suas filhas, impacientes por notícias, batiam à sua porta para saber pela primeira pessoa que viam. Como ele estava montado em um cavalo magnífico e envolto em uma rica capa, eles poderiam reconhecê-lo. A princípio o consideraram um homem que viera dele, e a rosa que viram presa ao punho da sela completou sua tranquilidade. Quando esse pai aflito se aproximou, eles o reconheceram. Pensamos apenas em mostrar-lhe a satisfação que tivemos ao vê-lo de volta com boa saúde. Mas a tristeza estampada em seu rosto e os olhos cheios de lágrimas que ele tentou em vão conter, transformaram a alegria em preocupação. Todos se apressaram em perguntar-lhe o assunto de sua sentença. Ele não respondeu nada além de dizer para Bela, presenteando-a com a rosa fatal, foi isso que você me perguntou, você pagará caro por isso, assim como pelos outros. Eu sabia disso muito bem, disse a mais velha, e já lhe garanti que ela seria a única a quem você levaria o que ela pedisse. Para forçar a temporada não foi necessário dar menos do que você teria usado para nós 5 juntos. Essa rosa, segundo as aparências, vai murchar antes do fim do dia, custe o que custar, você queria satisfazer a feliz Bela. É verdade, respondeu o pai com tristeza, que esta rosa me custa caro, e mais caro do que teriam custado todos os ajustes que você desejou. Não é prata, e desejo aos céus tê-lo comprado com tudo o que me resta de coisas boas. Este discurso despertou a curiosidade dos filhos e fez desaparecer a resolução que tomara de não revelar a sua aventura. Contou-lhes o mau sucesso de sua viagem, a dificuldade que teve em perseguir uma fortuna quimérica e tudo o que havia acontecido no Palácio dos Monstros. Após esse esclarecimento, o desespero tomou o lugar da esperança e da alegria. As meninas, vendo todos os seus planos destruídos por este raio, deram gritos terríveis. Os irmãos mais corajosos disseram resolutamente que não permitiriam que o seu pai regressasse a este castelo desastroso, que eles foram corajosos o suficiente para libertar a terra desta fera horrível, supondo que tivesse a ousadia de vir buscá-lo. O homem bom, embora tocado pela aflição deles,
proibiu-lhes a violência, dizendo que, como havia dado a sua palavra, preferiria se matar a quebrá-la. Contudo, procuraram expedientes para salvar sua vida, e estes jovens, cheios de coragem e virtude, propuseram que um deles se entregasse à ira da fera. Mas ela explicou positivamente dizendo que queria uma das meninas, e não um dos meninos. Esses bravos irmãos, zangados porque sua boa vontade não pôde ser cumprida, fizeram o que puderam para inspirar os mesmos sentimentos em suas irmãs. Mas o ciúme deles contra Bela foi suficiente para colocar um obstáculo invencível a esta ação heróica. Não é certo, disseram eles, que pereçamos de uma forma terrível, por uma culpa da qual não somos culpados. Isto nos tornaria vítimas da beleza, a quem ficaríamos muito felizes em nos sacrificar, mas o dever não exige tais sacrifícios de nossa parte. Isto é fruto da moderação e da moralidade perpétua desta infeliz mulher. Porque ela não pediu, como nós, roupas e joias. Se não os tínhamos, pelo menos não custava nada pedi-los, e não temos motivos para nos censurarmos por termos exposto a vida do nosso pai através de pedidos indiscretos. Se por um desinteresse afetado ela não quisesse se destacar, pois é em tudo mais feliz que nós, sem dúvida haveria dinheiro suficiente para satisfazê-la. Mas foi necessário que, por um capricho singular, ela fosse a causa de todos os nossos infortúnios. É ela quem os atrai para nós e é sobre nós que queremos fazê-los refletir. Não seremos enganados. Ela os causou, deixe-a consertá-los. A Bela, cuja dor quase a privou da consciência, silenciando os soluços e os suspiros, disse às irmãs: sou culpada deste infortúnio, cabe somente a mim repará-lo. Admito que seria injusto você sofrer por minha culpa. Infelizmente. Ela é, no entanto, muito inocente. Poderia eu prever que o desejo de ter uma rosa deveria ser punido com tal tortura? Esta culpa é cometida, seja eu inocente ou culpado, é certo que eu a expie. A culpa não pode ser atribuída a mais ninguém. Vou me expor, continuou ela em tom firme, para salvar meu pai de seu compromisso fatal. Irei encontrar a fera, demasiado feliz por morrer para preservar a vida daquele de quem a recebi e para pôr fim às tuas murmurações. Não tema que nada possa me dissuadir. Mas por favor, durante este mês, dê-me o prazer de não ouvir mais suas censuras. Tanta firmeza numa garota de sua idade o surpreendeu muito, e seus irmãos que o amavam ternamente ficaram tocados por sua resolução. Ela tinha atenção infinita para eles, e eles sentiram a perda que iriam sofrer. Mas tratava-se de salvar a vida de um pai. Este motivo piedoso calou-lhes a boca e, muito convencidos de que se tratava de uma coisa decidida, longe de pensarem em combater um desígnio tão generoso, contentaram-se em espalhar lágrimas e dar a irmãos elogios que a sua nobre resolução merecia, tanto mais que, com apenas 16 anos, tinha o direito de lamentar uma vida, que quis sacrificar de forma tão cruel. Só o pai não quis consentir com o plano que a filha mais nova estava a tomar. Mas os outros censuraram-lhe insolentemente que só a Bela o tocava, que apesar dos infortúnios de que ela era a causa, ele estava zangado por não ter sido um dos mais velhos quem pagou pela sua imprudência. Tais discursos injustos o obrigaram a parar de insistir. Além disso, Bela acabará de garantir-lhe que se ele não aceitasse a troca, ela o faria apesar dele, pois iria sozinha procurar a fera, e que se perderia sem salvá-lo. O que nós sabemos? Disse ela, tentando mostrar mais tranquilidade do que tinha. Talvez o terrível destino que me foi destinado esconda outro tão afortunado quanto parece terrível. Suas irmãs, ao ouvi-lo falar assim, sorriram maliciosamente diante desse pensamento quimérico, e eles ficaram encantados com o erro em que acreditaram nela. Mas o velho, vencido por todas as suas razões e lembrando-se de uma antiga previsão,
pela qual soube que esta menina salvaria sua vida e que seria a fonte de felicidade para toda a sua família, deixou de se opor à vontade de Bela. Aos poucos, a partida deles foi falada como algo quase indiferente. Foi ela quem deu o tom da conversa, e se na presença deles parecia contar com algo de feliz, era apenas para consolar o pai e os irmãos, e não para alarmá-los ainda mais. Embora insatisfeita com o comportamento das irmãs para com ela, que pareciam impacientes por vê-la partir, e que achavam que o mês passava muito devagar, teve a generosidade de partilhar com elas todos os pequenos móveis e joias que tinha à sua disposição. Receberam com alegria esta nova prova da sua generosidade, sem que o seu ódio se atenuasse. Uma alegria extrema tomou conta de seus corações, quando ouviram o relincho do cavalo enviado para carregar uma irmã. Aquele ciúme negro não os fez considerá-lo amigável. Só o pai e os filhos ficaram aflitos e não resistiram a este momento fatal. Queriam abater o cavalo, mas Bela, mantendo toda a sua tranquilidade, mostrou-lhes nesta ocasião todo o ridículo deste plano, e a impossibilidade de levar isso a cabo. Depois de se despedir dos irmãos, ela abraçou as irmãs insensíveis, despedindo-se delas tão comovente que lhes tirou algumas lágrimas dos olhos, e por alguns minutos elas pensaram que estavam quase tão angustiadas quanto seus irmãos. Durante esses breves e tardios arrependimentos, pressionado o bom homem pela filha, depois de montar no cavalo, ela montou com a mesma avidez, como se tivesse sido uma viagem muito agradável. O animal parecia mais voar do que andar. Esta extrema diligência não o incomodou. O andar desse cavalo singular era tão suave que Bela não sentiu outra agitação além daquela que vinha do sopro dos zéfiros. Em vão, na estrada, seu pai se ofereceu centenas de vezes para desembarcá-la e ir sozinho encontrar a fera. Pense, minha querida filha, disse-lhe ele, que ainda há tempo. Este monstro é mais terrível do que você pode imaginar. Por mais firme que seja a sua resolução, temo que ela fracasse na sua aparência. Então será tarde demais, você estará perdido e nós dois morreremos. Se eu fosse procurar essa fera terrível, continuou Bela com cautela, na esperança de ser feliz, não seria impossível que essa esperança me abandonasse ao vê-la, mas como conto com uma morte iminente, e como acredito que ela esteja certa, o que me importa se o que me é dado é agradável ou hediondo? Enquanto falava assim, a noite chegou e o cavalo não andou menos na escuridão. Por um espetáculo surpreendente, de repente se dissipou. Foram foguetes de todos os tipos, braseiros, cataventos, sóis, feixes e todas as coisas mais belas que o artifício pôde inventar que vieram a impressionar os olhos dos nossos dois viajantes. Esta luz agradável e inesperada, penetrando por toda a floresta, espalhou no ar um calor suave, que começou a se tornar necessário, porque o frio neste país é mais forte à noite do que durante o dia. Sob a cobertura desta luz encantadora, pai e filha encontrarão-se na Avenida Oranges. Quando chegaram lá, os fogos de artifício pararam. Sua luz foi substituída por todas as estátuas que tinham tochas acesas nas mãos. Além disso, inúmeras lanternas cobriam toda a fachada do palácio, colocadas em simetria, formavam lagos de amor e figuras coroadas, onde vimos LLS duplos e BBS duplos. Entrando no pátio foram brindados com uma saraivada de artilharia, que, unida ao barulho de 1000 instrumentos diversos, suaves e bélicos, formavam uma harmonia encantadora. A fera deve estar com muita fome, diz a Bela, zombando, para fazer tamanho regozijo com a chegada de sua presa. Porém, apesar da emoção que lhe causou a aproximação de um acontecimento, que aparentemente ia se tornar fatal para ele, ao dar toda a sua atenção a tantas magnificências que se sucederam, e lhe presentearam com o mais belo espetáculo que ela já havia visto.
Ela não pôde deixar de dizer ao pai que os preparativos para sua morte foram mais brilhantes do que a pompa nupcial do maior rei da terra. O cavalo parou no fundo do perron. Ela desceu com leveza e seu pai, assim que desceu, conduziu-a por um vestíbulo até a sala onde ele havia sido tão bem recebido. Lá encontraram uma grande lareira, velas acesas que exalavam um perfume requintado e, além disso, uma mesa esplendidamente posta. O bom homem, familiarizado com a forma como a fera alimentava os seus convidados, disse à filha que esta refeição era destinada a eles, que era apropriado aproveitá-la. Bela não apresentou dificuldades, plenamente convencida de que isso não apressaria sua morte. Pelo contrário, imaginou que isso faria com que o monstro percebesse a pouca repugnância que ela sentia em vir procurá-lo. Ela se gabava de que a franqueza dele seria capaz de amolecê-la e até mesmo de que sua aventura pudesse ser menos triste do que ela inicialmente temera. Esta terrível fera, com a qual tinha sido ameaçada, não apareceu. Tudo no palácio exalava alegria e magnificência. Parecia que sua chegada havia causado seu nascimento e não era provável que ela estivesse se preparando para um funeral. Sua esperança não durou muito. O monstro foi ouvido. Um barulho terrível, provocado pelo enorme peso do seu corpo, pelo terrível estalido das suas escamas e pelos terríveis uivos anunciava a sua chegada. O terror tomou conta da Bela. O velho, beijando a filha, soltou gritos agudos. Mas ficou em um dona momentânea de seus sentidos, ela se recuperou da agitação. Vendo a fera se aproximando, o que ela não consegue contemplar sem estremecer dentro de si, avançou com um passo firme e com ar modesto cumprimentou a fera com muito respeito. Essa abordagem agradou o monstro. Depois de tê-la considerado num tom que sem parecer zangado poderia inspirar terror aos mais ousados, disse ao velho boa noite, bom homem, e voltando-se para a Bela, disse-lhe boa noite da mesma forma, a Bela. O velho, ainda com medo de que algo sinistro pudesse acontecer com sua filha, não teve forças para responder. Mas a Bela, sem se comover, e com voz suave e confiante, disse boa noite à fera. Você vem aqui voluntariamente, respondeu a fera, e concorda em deixar seu pai ir sem segui-lo? Bela respondeu que não tinha outras intenções. Ei! O que você acha que será de você depois que ele for embora? O que quer que lhe agrade, disse ela, minha vida está à sua disposição, e me submeto cegamente a tudo o que você ordenar sobre meu destino. Sua docilidade me satisfaz, respondeu a fera, e como foi assim que você não foi trazido à força, você permanecerá comigo. Quanto a você, bom Homer, disse ela ao mercador, você partirá amanhã ao nascer do sol, a campainha o avisará, não demore depois do almoço, o mesmo cavalo o levará para casa. Mas, acrescentou ela, quando estiver entre sua família, não pense em ver meu palácio novamente e lembre-se de que ele lhe é proibido para sempre. Você, Bela, continuou o monstro, dirigindo-se a ela, leve seu pai para o próximo guarda-roupa, escolha lá tudo o que vocês dois acreditam que agradará seus irmãos e suas irmãs. Você encontrará 2 baús, preencha-os. É justo que você lhes envie algo de valor suficientemente grande para obrigá-los a se lembrarem de você. Apesar da generosidade do monstro, a partida iminente do pai afetou Bela visivelmente e causou-lhe extrema dor, porém, ela pôs-se a obedecer à fera, que os deixou depois de lhes ter dito, como fizera ao entrar, boa noite, Bela, boa noite, bom homem. Quando ficaram sozinhos, o bom homem, beijando a filha, não parava de chorar. A ideia de que ele iria deixá-la com o monstro era para ele a tortura mais cruel. Ele se arrependeu de tê-la trazido para este lugar, as portas estavam abertas, ele gostaria de trazê-la de volta, mas Bela o alertou sobre os perigos e as consequências do plano que ele estava adotando.
entraram no guarda-roupa que lhes foi indicado. Eles ficaram surpresos com as riquezas que encontraram ali. Estava repleto de ajustes tão magníficos que uma rainha não poderia desejar nada mais bonito ou de melhor gosto. Nunca uma loja esteve tão bem abastecida. Depois de a Bela ter escolhido os ornamentos que considerava mais adequados, não à situação actual da sua família, mas proporcionais à riqueza e liberalidade da fera que lhe deu esses presentes, ela abriu um armário cuja porta era montada em cristal de rocha. Em ouro. Ao ver um exterior tão magnífico, embora ela devesse esperar encontrar um tesouro raro e precioso, ela viu uma pilha de pedras preciosas de todos os tipos, cujo brilho seus olhos mal conseguiam suportar. Bela, num espírito de submissão, pegou sem cerimônia uma quantidade prodigiosa, que combinou da melhor forma possível com cada um dos lotes que havia feito. Ao abrir o último armário, que nada mais era do que um armário cheio de moedas de ouro, ela mudou de plano. Acho, disse ela ao pai, que seria mais apropriado esvaziar estes baús e enchê-los de dinheiro. Você pode dar aos seus filhos o que quiser. Dessa forma você não será obrigado a ter ninguém em seu segredo, e suas riquezas serão suas sem perigo. A vantagem que você obteria das pedras preciosas, embora o preço fosse muito maior, nunca poderia ser tão conveniente para você. Para desfrutá-los você seria forçado a vendê-los e confiá-los a pessoas que apenas lançariam olhares de inveja sobre você. Sua própria confiança talvez se tornasse fatal para você, e moedas de ouro cunhadas irão protegê-lo, continuou ela, de qualquer acontecimento infeliz, dando-lhe a facilidade de adquirir terras, casas e comprar móveis preciosos, joias e pedras preciosas. O pai aprovou seu pensamento. Mas desejando trazer enfeites e ajustes para suas filhas, para dar lugar ao ouro que queria levar, retirou dos baús o que havia escolhido para seu uso. A grande quantidade de dinheiro que ele colocou ali não os preencheu. Eles eram compostos por dobras, que se afrouxavam gradativamente. Ele encontrou espaço para as joias que havia removido, e esses baús finalmente continham mais do que ele queria. Tantas espécies, disse-lhe a filha, me colocarão em condições de vender minhas pedras preciosas conforme minha conveniência. Seguindo o seu conselho, esconderei minhas riquezas de todos, até mesmo dos meus filhos. Se soubessem que eu era tão rico quanto iria ser, iriam atormentar-me por ter abandonado a vida rural, que no entanto é a única onde encontrei mansidão e onde não experimentei a perfídia dos falsos amigos de que o mundo está cheio. Mas as trombas eram tão pesadas que um elefante teria sucumbido ao peso, e a esperança com que acabará de se banquetear parecia-lhe um sonho e nada mais. A fera zombou de nós, disse ele, fingiu me dar bens que impossibilitou que eu levasse embora. Suspenda seu julgamento, respondeu Bela, você não provocou sua liberalidade com nenhum pedido indiscreto, nem com olhares gananciosos e interessados. A zombaria seria insípida. Acho que, já que o monstro te avisou, ele vai dar um jeito de fazer você se divertir. Só temos que fechar os baús e deixá-los aqui. Aparentemente ele sabe qual carro enviar para você. Não poderíamos pensar com mais cuidado. O bom homem, seguindo esse conselho, entrou na sala com a filha. Ambos sentados em um sofá, viram o almoço ser servido em instantes. O pai comeu com mais apetite do que na noite anterior. O que acabará de acontecer diminuiu seu desespero e reavivou sua confiança. Teria partido sem tristeza, se a fera não tivesse tido a crueldade de fazer-lo compreender que já não pensava mais em rever o seu palácio e que devia despedir-se eternamente da sua filha. Não conhecemos nenhum mal sem remédio, exceto da morte. O bom homem não ficou absolutamente impressionado com esse julgamento. Ele se gabava de que não seria irrevogável, e essa esperança o fez partir muito feliz com seu anfitrião.
A bela não ficou tão satisfeita. Pouco convencida de que um futuro feliz estava preparado para ela, ela temia que os ricos presentes com que o monstro regou sua família não valessem o preço de sua vida, e que ele a devorasse assim que o fizesse a sós com ela. Pelo menos ela temia que uma prisão eterna fosse preparada para ela, e que sua única companhia fosse uma fera terrível. Esta reflexão mergulhou-a num profundo devaneio, mas um segundo toque da campainha avisou-os de que era hora de se separarem. Desceram para o pátio, onde o pai encontrou 2 cavalos, um carregado com 2 baús e outro destinado apenas a ele. Este último, coberto com uma boa capa e na sela munida de 2 bolsas cheias de refrescos, era o mesmo que já havia montado. Essas grandes atenções, por parte da fera, ainda forneceriam material para a conversa, mas os cavalos, assombrando e coçando as patas, fizeram saber que era hora de se separarem. O mercador, com medo de irritar a fera com a demora, despediu-se eternamente da filha. Os 2 cavalos partiram mais rápido que o vento, e Bela os perdeu de vista num instante.